todos os dias. Amém? Próxima arte, Paulo, por favor. Essa imagem aqui, ela vai acompanhar a gente essa noite inteira. Essa é a imagem de uma tela do celular, pedindo para você digitar a senha, sim ou não? Aconselhando casais há muito tempo, nós também observamos que todo casal, eles têm uma forma de se comunicar, que ninguém identifica. É uma senha, é um jeito deles. Alguns é uma piscadinha que eles dão um para o outro, outros é quando bota a mão no ombro, ou na cintura. Tem uma linguagem que é universal. Todo marido sabe, quando a mulher chama ele pelo nome completo, ele já entendeu que vai dar ruim para ele. Tem que vazar na hora, né? Isso aqui são formas de se comunicar. Eu e a Michele temos a nossa forma de se comunicar, irmãos. Uma senha que nós usamos. Quando eu descobri essa senha com a Michele, pensa só na alegria que me deu no coração. Mas não só no meu, no dela. Porque eu comecei a perceber que aqui na Penha não tem, né? Porque aqui na Penha o pessoal pisa na areia, né? É aquela vitamina D. Muita vitamina D. Mas em Joinville tem. Joinville tem muita mulher braba, irmãos. Mulher irritada, mulher com TPM. Aqui não. Só lá em Joinville. E lá em Joinville, comecei a perceber que a Michele andava muito assim. E Deus me mostrou que eu tinha que usar uma senha com ela. Sabia? Quando eu comecei a usar essa senha, Diego, com a Michele, na hora que ela estava brava, eu usava a senha, aquela brabeza caía por terra. Sério, irmão? Eu vou até emprestar para você nessa noite. Se você tiver algum problema, ou se casou com uma joinvilense, vai resolver o teu problema. Outra coisa que acontece, eu dou para você a senha, fique à vontade para usar. Acontece com a Michele até hoje, ela dá um sorriso tão lindo quando eu uso a senha, que como diz o gaúcho, chega a fazer trança aqui atrás do pescoço. Vou mostrar para você que é verdade. E depois você pode usar com a tua esposa para ver se funciona contigo também. Amém? E essa imagem vai aparecer muito na nossa palestra. E todas as vezes que aparecer, você vai usar essa senha. Para liberar um sorriso e o coraçãozinho dela também. Amém? Olha como ela fica quando eu uso a senha. Fica ligado nela. Olha só. Olha aí. Olha como ela fica faceira. Ele também fica faceiro, né, gente? Fica ou não fica? Tá, faz um teste na tua esposa aí, vai lá. Faz um teste, vai. Isso, faz um teste. Vê se libera um sorriso. Ganhou aí. um sorriso? Eita glória! Dá mais uma vez, vê se ele vai gostar. Vai lá, vai lá. Dá mais um beijinho aí, homem de Deus. Eita glória! Vai aparecer muito essa imagem na nossa palestra de hoje. Paulo, próxima imagem pra gente. Nós viemos para falar sobre esse tema que está latente no nosso coração. Casamento antifrágil. Somos um casal antifrágil. Vamos falar no 3? Vamos lá? Desde cima, vou contar até 3. Você vai ler comigo casamento antifrágil. Somos um casal antifrágil, ok? Vamos lá? Posso contar com a tua ajuda? Vamos lá? 1, 2, 3. Casamento antifrágil. Somos um casal antifrágil. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 3, verso 13. Você pode abrir no seu celular, para que você nos acompanhe aqui, aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou em nossos corações. Aleluia. Amós, capítulo 3, verso 3. Amém? Amém. Glória a Deus. Isto. Amós, capítulo 3, verso 3. Muito conhecido de todos nós, mas vamos relembrá-lo nesta noite. Uma pergunta. Portanto, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É uma pergunta. Esse versículo aqui, claro que nós estamos isolando ele, mas nós vamos explicar aqui o contexto também deste versículo. Uma pergunta e a resposta parece ser meio que óbvia. Tem como andar juntos, meus amados, sem acordo? E respondam, participe conosco nessa palestra, viu? Tem como um casal andar junto sem acordo? Prontamente nós respondemos, Marlon, que não tem como andar juntos sem acordo. Porém, infelizmente, tem muitos casais que estão andando juntos sem acordo. Casais, Marlon, que moram debaixo do mesmo teto, que comem na mesma mesa, que dormem na mesma cama, mas emocionalmente já estão divorciados. Michele, que palavra forte, falar em divórcio dentro de 4 paredes. Sim,
Há um esfriamento tão grande, principalmente na nossa era, a qual nós estamos muito distraídos, são tantas as distrações, que nós nem percebemos. Sabe aquele casamento que é no piloto automático, como bem disse o Marlon? Quando nós paramos para olhar para dentro, muitos acabam se encontrando como dois estranhos. Infelizmente, há esse distanciamento, há essa brecha que está sendo deixada dentro dos relacionamentos, ao ponto de muitos casais estarem pensando em desistir do casamento. O profeta aqui, Amós, e profeta, quando Deus manda falar algo, ele não tem medo, ele é ousado, ele entrega aquilo que Deus mandou entregar. E nós vemos aqui como profetas de Deus, como boca de Deus nesta noite, para entregar algo que pode ser transformador para o seu relacionamento. Algo que pode mudar a história de vocês. Talvez vocês vão lembrar de coisas lá do passado, ou do presente, ou até mesmo medos que vocês têm e ansiedades do futuro. Aqui o Amós, ele traz essa reflexão para o povo, Marlon, porque o povo estava passando por um momento, o qual eles queriam as bênçãos de Deus, era um povo considerado povo de Deus, mas eles não queriam andar segundo os preceitos de Deus. Ou seja, sabe aquelas pessoas que querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus abençoador? Infelizmente tem muitos casais que vivem assim. Se eu perguntar para vocês, ou para alguns casais que estão lá fora, quantos querem ser abençoados no casamento, muita gente, uma multidão iria responder que querem sim ter um relacionamento abençoado por Deus. Eu tenho certeza que você conhece um casal que, se você perguntasse, eles iriam responder para você: eu quero as bênçãos de Deus para o meu casamento. Mas por que esses casais não estão aqui nesta noite? Porque eles querem as bênçãos de Deus, mas não querem, muitas vezes, andar segundo os preceitos da palavra de Deus. Mas nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz. E a próxima arte, gostaria que passasse a próxima arte aqui para a gente. Ela vai trazer um pouco mais de profundidade, de clareza, para explicar um pouquinho o que é ser casais antifrágeis. Traz aqui a sustentabilidade através dessa palavra de Amós 3:3, que já lemos: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Mas antes de falarmos de um casal antifrágil, nós precisamos entender o que é ser um casal frágil. Sabe o que é ser um casal frágil? É cada um andando para o lado, cada um com um propósito diferente, cada um com o coração dividido. Veja bem que a palavra de Deus diz que a casa dividida, ela não subsistirá. É um casal totalmente fragilizado. Eles estão, muitas vezes, sendo presa fácil na mão do inimigo. E nós temos que cuidar, meus amados. Cuidar porque todos nós passamos por momentos nos quais nós nos encontramos. Nós somos seres humanos. Somos frágeis realmente. Mas muitos acabam, por trás das suas vulnerabilidades, por causa das suas fraquezas, se escondendo atrás disso. Até pelas suas imperfeições, Marlon. Porque muitas pessoas desejam ter um casamento abençoado, desejam ter um casamento perfeito. E eu quero perguntar para vocês: tem como ter um casamento perfeito? Respondam para mim: tem como ter casamento perfeito? Nós respondemos que não, prontamente, não é mesmo? Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Mas nós não podemos nos esconder atrás das nossas imperfeições para não vivermos o perfeito propósito que Deus tem para cada casamento. Ou seja, existe um elo que é perfeito. Colossenses 3,14 fala sobre isso. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O elo perfeito é aquele que é forja, que nós cantamos aqui de 1 Coríntios capítulo 13, versículo do 4 ao 8. Quando nós entendemos que mesmo com as nossas fragilidades humanas, muitas vezes, nós passando por processos que são naturais. Eu tenho certeza que cada um de vocês, nessa vida 2 que vocês estão construindo juntos, já passaram por muitas crises. Crises emocionais, crises espirituais, crises financeiras, crises físicas, até mesmo doenças, enfermidades. Isso são as fragilidades nossas que são humanas. Mas existe um plano perfeito para o casamento. É convidar Deus para ser a terceira dobra deste casamento. Meus amados, nós não podemos nos auto-sabotar, sabe? Muitos de nós nos escondemos atrás das nossas tentações. E veja bem que o casal que tem facilidade de confessar uma tentação, esse vai conseguir superar facilmente quando essa tentação bater na sua porta.
Porque os dois vão ser fortalecidos em Deus. Aqui fala a respeito de um casal que cada um anda para o seu lado, ou seja, cada um decide o que vai fazer. Vive uma vida como de solteiro, sabe, sem dar satisfação e não consegue olhar para o parceiro e ver o quanto Deus confiou a essa pessoa, e você precisa caminhar sobre isso. Então você não pode, meus amados, se auto-sabotar. Você precisa aprender a confessar as suas tentações, porque quem confessa a tentação não precisa confessar pecado. Você sabia disso? Quem confessa uma tentação não precisa confessar pecado. Nós precisamos contar um com o outro. Deus nos fez uma vida para que a gente possa usufruí-la juntos. A palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículos do 9 ao 10, se você quiser abrir, senão eu vou ler para você. Diz assim a palavra de Deus: é melhor serem dois do que um, porque é melhor a recompensa do seu trabalho. Pois, se um cair, o outro levanta o companheiro. Mas, ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá quem o levante. Esse é o privilégio que nós temos, embora nós sejamos frágeis como humanos, é poder contar com a força que vem de Deus. É poder contar um com o outro, a entender que juntos nós somos mais fortes. E que nós vamos conseguir vencer, sim, quando muitos não entendem, Marlo, do que é andar um para o lado, e cada um, muitas vezes, com um propósito diferente. Você já viu quantas pessoas discutem e brigam, principalmente pelo dinheiro? O problema financeiro é o segundo maior índice de divórcio nos dias atuais, perdendo somente para o adultério ou a traição. Então entendemos nós que pessoas que não entendem isso vão buscando seu próprio propósito de vida. Pessoas que são individualistas, que dizem: é o meu dinheiro, é a minha forma de gastar, eu quero esse carro, eu quero esse tipo de casa, eu quero fazer esta viagem, eu quero comer naquele lugar, não se importando se a outra pessoa vai se adaptar ou gostar desse tipo de decisão. Ela é individualista. Pessoas que são individualistas são frágeis, são presas fáceis para Satanás. E quando a gente olha para esta passagem bíblica, a gente também pode aprofundar e entender melhor o que está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Quando está escrito: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, e ambos serão uma só carne. Quando você se une com a sua esposa, olhe para cá por favor, não é agora mais o meu dinheiro, o meu propósito de vida, os meus sonhos, é o nosso dinheiro, é o nosso propósito, é a nossa casa, são os nossos compromissos financeiros, são os nossos filhos. Você está entendendo? Então não importa, irmão, se um vai trazer uma garrafa cheia e o outro vai trazer num copo pela metade, não importa. Parece que as pessoas hoje, não, o copo que está dentro do copo é teu, o que está na garrafa é meu. Não. Quando a gente se une, aleluia, a gente une os dois, aleluia, ok? E unindo os dois, não importa, depois que a gente se une, é um só, aleluia, é dos dois. Não importando se aquele vai trazer uma garrafa, uma jarra, um balde, e o outro um copo, quando se une, é um só, aleluia, se torna um só. Glória a Deus, Pai. Um propósito. Amém. A gente vai olhar para essa questão, cada um com um coração dividido. Irmãos, se tem uma coisa que o inimigo gosta, é de pessoas com coração dividido, pessoas em dúvida, pessoas em cima do muro, andando na área de risco, de perigo, na corda bamba. Pessoas que uma hora estão apaixonadas umas pelas outras, de repente de um dia para o outro não querem ver nem pintada de ouro. Já viu? E não é bipolaridade não, irmãos. São pessoas indecisas, são pessoas com um coração cheio de mágoas, de raiz de amargura. São pessoas que não resolveram, não perdoaram, pessoas que camuflam coisas que estão lá dentro, pessoas que vivem, meu irmão, minha irmã, escondendo coisas do seu marido, da sua esposa. Eu até posso esconder alguma coisa da minha esposa, posso ou não posso? Posso.
Ela pode esconder de mim? Pode. Mas do Senhor nada fica oculto. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os justos e os injustos. Irmãos, Provérbios 4:23 vai dizer: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Tem muita gente com áreas da vida bloqueadas, porque tem coração dividido. Se torna uma presa fácil, se torna alguém vulnerável, se torna alguém instável. Quando você vai chegar perto dessa pessoa, você fica pensando, como é que ela está hoje? Será que dá para conversar sobre isso hoje? Será que eu não estou andando num campo minado? De repente eu vou pisar num lugar e só de pisar ali, e só de chegar perto, não vai explodir uma bomba? Não vai explodir uma palavra de ofensa, agressiva? Um comportamento desse, irmão, para quem está vivendo do lado de alguém desse, é um compromisso, um relacionamento tóxico, doentio, problemático, que é causado pelo um coração dividido, fácil, frágil, até pensa que é forte, até pensa que a personalidade, o gênio é forte, né? Se esconde atrás disso. Mas isso, infelizmente, irmão, é uma falha que precisa ser corrigida com a ajuda de Deus. Convidando, Eclesiastes 4:12, o Senhor para ser a terceira dobra desse cordão, que vai dizer que não se rompe com facilidade. Não é que não se rompe, senão não daríamos aqui crédito, né, para muitas pessoas que um dia já convidaram Deus para participar e hoje, infelizmente, decidiram não estar juntas. A culpa foi de Deus? Não. Decisões erradas. E decisões, olhe para cá, mudam destinos. Não só o nosso, de toda a nossa posteridade. Tem gente hoje que tomou decisão no passado, que está colhendo coisas que não deveriam ser colhidas. Se tivesse pensado melhor, se tivesse a maturidade que tem hoje, sim ou não? Ah, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, lá atrás, não é assim que a gente pensa? Por que não resolver hoje? Por que não crescer hoje? Por que não se aproximar de Deus hoje? Consultar a Bíblia, que é o manual do casamento, tudo que se refere a casamento e a família, a Bíblia é o manual do casamento e da família. Nós precisamos consultar mais a Deus e tirar um pouquinho esse crédito que a gente dá para nós mesmos, né? Essa força que a gente acha que a gente tem. E a Bíblia vai dizer: não te estribes no teu próprio entendimento. Autossuficiente. Você já viu pessoas que dizem assim, ó: manda em mim que eu resolvo, deixa que eu vou resolver isso, deixa que eu controlo aqui, deixa comigo. Vai deixando, vai centralizando. E eu vou dizer uma coisa para você aqui, e já conheço isso há muitos tempos já, irmãos. Pessoas que estão depressivas hoje não são pessoas fracas. Ah, esse é fraco, depressivo é fraco. Não, depressivo foi muito tempo forte. Depressivo foi aquele que aguentou muita coisa, só que uma hora a fatura chega. E aí apareceu a fragilidade, que por muito tempo se formou no semblante e na atitude daquela pessoa, uma pessoa forte. Amém? A próxima arte, Paulo, por favor, nos ajude. A senha, irmão, olha aí, libera o sorriso e o coração. A próxima arte. Ó, Paulo deixou na senha, dá dando senha aí. Próxima arte, Paulo, para nós. Aí. Antifragilidade no casamento não é ausência de problemas. Vocês concordam comigo? Não é a ausência de problemas. Não andamos juntos por acaso, andamos juntos por aliança, por escolha, por acordo, por direção divina. Irmãos, olhe para mim. Quantos aqui já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Quantos? Olha que importante isso. Essa é a maior e melhor escolha que você fez na sua vida. Sabia? Convidar Jesus para ser o teu Senhor, o teu Salvador. A segunda maior escolha, sabe qual foi? Escolher com quem você ia se casar. Você sabia disso? Você escolher quem você quer passar o resto da vida juntos.
É? Os dias maus, os dias bons, a família crescendo, a saúde, né? Na doença, na riqueza, na pobreza, na felicidade, na desventura. Lembra do compromisso, da aliança? É a segunda maior escolha. Olha, marido, escute aqui. Você escolheu casar com a tua esposa hoje, sim ou não? Escolheu. Presta atenção. A primeira e melhor escolha é você convidar Jesus para ser o seu Senhor. A segunda é escolher a tua esposa. E olha uma coisa que eu vou falar para você. É tão importante isso, que depois que você faz a escolha começa a fazer a escolha para você. É assim ou não é? Você faz a escolha, depois a escolha escolhe como é que tu corta o cabelo, qual é a roupa que você vai no culto, é ou não é? A comida que vocês vão comer, é bem assim. E a gente para pensar no algo cômico, mas é interessante a gente pensar, direção divina, antifragilidade. O que é esse antifrágil, pastor? Antifragilidade é crescer no problema. Antifragilidade é você entender que você não é somente resiliente, Michele. Porque resiliente fala que você consegue absorver bem o problema. O resiliente é aquele que suporta as situações, aguenta, até permanece firme, é resiliente, é duro, casca grossa, né? Esse é o resiliente. O antifrágil, ele não só aguenta as dificuldades, ele não só suporta por um período as dores, mas ele pega todas as dores e pressões e ele cresce com isso. Ele cresce no problema, porque eles estão debaixo do mesmo propósito. O casal antifrágil é aquele que vê tudo aparecer, as lutas, os problemas. E Mateus capítulo 7, versículo 24 a 26 vai falar sobre isso, né? 2 homens, Michele, construíram suas casas em alicerce diferente. Um construiu sobre a rocha. Lembra dessa passagem bíblica? Jesus chama esse homem de homem prudente. O outro construiu sobre a areia. Jesus chama ele de homem insensato. Sabe o que aconteceu? Na casa dos dois, desceu a chuva e bateu no telhado. Na casa dos dois vieram ventos e deram com grande ímpeto contra as paredes. Na casa dos dois veio água, enchente. Porém, o homem que construiu ou edificou, em algumas versões, a sua casa sobre a rocha, sentiu tudo isso, mas permaneceu de pé. Olha que lindo. O outro, ele foi para casa, ouviu a mensagem, talvez uma palestra como essa, gostou, achou, ó, tem coisa interessante aí que está sendo dita, legal, vou criar dentro da minha filosofia de vida, vou botar isso aqui, aquilo lá e tal. Mas adaptou tudo aquilo e construiu a sua casa sobre areia. Quando vieram os ventos, a chuva e a enchente, a Bíblia vai dizer, grande foi a sua queda ou ruína. O que eu aprendo aqui, irmãos? O vento bate na minha parede e na sua também. A água pode chegar na minha casa e na sua também. E a chuva bater no meu telhado, no seu também. Qual a diferença? A diferença é como eu estou construindo o meu propósito de vida. Se o meu propósito, o meu casamento, a minha vida, a minha história, a minha família está sendo construída sobre a palavra de Deus, eu sinto tudo isso, mas eu me torno um homem, um marido, a minha esposa, uma mulher, uma mãe antifrágil, que usa tudo isso para crescimento, para ajudar outros casais, para fazer com que as pessoas ouçam a voz de Deus e escolham e decidam assim também construir a sua história aqui. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo uma geração, como descreve a palavra, como comissões de ouvidos. Você já viu? Pessoas que vão em busca de qualquer tipo de vento de doutrina, qualquer tipo de falácia, qualquer tipo de técnica, qualquer tipo de sistema novo. Está funcionando lá, as pessoas correm para ir para lá. Se você fizer isso aqui, as pessoas correm para lá. E aqui vão se esquecendo.
Investem, compram cursos caríssimos, passam horas e horas dentro de cursos, mas não leem a Bíblia Sagrada. Quando leem? Quando chegam no culto no domingo. Quando pedem para abrir a Bíblia. Quando traz Bíblia ainda. E deixam a palavra para trás. Ajudam. São métodos paliativos. O que é paliativo? Momentâneo, provisório. Porque o que sustenta a vida de um casal e de uma família é a palavra de Deus. Jesus um dia disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Se sustente nessa palavra. Viva esse propósito. Invista, se você quiser, em algum curso profissionalizante, faça, mas não dê menos crédito a isso aqui. Não desmereça esse manual milenar que tem moldado e mudado a vida de muitos seres humanos em todas as áreas desta terra em qual nós vivemos. Amém? Próxima imagem para nós, Paulo. A senha. Próxima imagem, Paulo. Casais antifrágeis, inquebráveis num mundo de aparências. Gente, esse é um dos maiores desafios dos dias atuais, né? O mundo de aparência. Existem casais que vivem de aparência, mostram um casamento nas redes sociais, mas dentro de casa está vazio, sem verdade, sem base e sem Deus. Gente, esse é um dos maiores desafios dos dias atuais. É realmente o que nós vamos mostrar para vocês nas próximas artes? Pode passar para nós? A senha, Paulo. Olha aí. Qual é o desafio dos dias Paulo. atuais? Está ligado também ao que nós estamos falando aqui, sobre casais que constroem para o feed. São casais frágeis, e os antifrágeis são aqueles que constroem para a eternidade. Essa geração que nós estamos vendo é a geração da comparação. E as redes sociais, meus amados, é algo realmente que nós precisamos ter muito cuidado. Sabe, nós precisamos ter muito cuidado porque isso é desleal conosco. Nós precisamos entender, Marlo, o que de fato a rede social pode causar num relacionamento. E as próximas artes vai nos falar a respeito, um pouquinho mais aprofundar, para que a gente entenda um pouquinho mais a respeito desse virtual. E como nós podemos blindar o nosso casamento, sermos fortalecidos no Senhor, quando nós entendemos o propósito do virtual. O virtual, meus amados. Vamos lá, Paulo, para nós a próxima arte. Aleluia. Mais uma senha, vamos botar o beijo em dia aí, hein? Próxima, Paulo, para nós. O virtual significa sem efeito real, versus a realidade, ou seja, a verdade. A próxima arte vai falar um pouquinho sobre o virtual. A palavra de Deus fala... mais uma senha. Virtual. O que significa sem efeito real? Por mais que tentem, o objetivo da tecnologia virtual é recriar ao máximo a sensação da realidade para um indivíduo. Mas nunca se igualará à realidade, aquilo que condiz ao real, aquilo que é verdadeiro, as coisas como de fato são. Infelizmente, muitos relacionamentos têm definhado por estarem trocando valores e vivendo o imaginário. Olha só que desafio dos dias atuais. Você sabe que o objetivo da tecnologia virtual é tentar recriar isso ao máximo, a sensação da realidade, mas nunca se igualará. Ou seja, você vai olhar para sua esposa hoje, homem, e você vai olhar aquela mulher lá nas redes sociais, e não se enganem, viu, homens? Hoje existe aplicativo para tudo. Afina a cintura, levanta bumbum, alisa a pele, e você olha e diz, uau! E aí você olha para a realidade, e você diz, nossa... É algo desleal. Essa é a verdade. Você sabe que um dos maiores desafios que nós estamos enfrentando hoje nos aconselhamentos é que as pessoas elas já não conseguem mais, sabe? É raciocinar e conseguir, sabe, distinguir a realidade. E de fato nós estamos sendo pegos com a IA, não é mesmo? A inteligência artificial. Tem coisas que eu olho, o Mateus, que é mais ligeiro, né? Tipo adolescente, ele pega e diz, mãe, para de ver isso aí, que isso aí é IA. Aí eu digo, nossa, eu tinha certeza que aquilo ali era uma realidade.
Nós estamos sendo enganados e nós estamos se auto-sabotando. Nós estamos deixando isso entrar no nosso relacionamento, uma geração de comparativos. Estamos falando sobre isso, né? Mas hoje, com um clique, nós estamos conectados com o mundo e desconectados um do outro. Casais que muitas vezes perdem horas nas redes sociais e não investem um tempo na relação a dois. Não tiram mais tempo para o prazer da companhia, é muito toque na tela e pouco toque de pele, pouco toque realmente de ter essa presença que o cônjuge precisa. Tem esposas que estão clamando emocionalmente e tem homens que estão chegando dentro de casa depois de um dia exaustivo de trabalho, senta no sofá e diz, agora é o meu tempo, e fica lá deslizando aquele dedo lá nas redes sociais muitas vezes, ou se tranca dentro do banheiro e faz lá não sei o que. Porque hoje, com um clique, meus amados, a imoralidade está na palma da nossa mão. Antigamente, para a gente ter acesso à pornografia, tinha que se comprar uma revista pornô, um adulto comprava, passava de mão em mão, quando chegava talvez até na mão de um adolescente. Mas hoje não. Hoje a pornografia está na palma da nossa mão. E quando nós falamos a respeito da pornografia que está relacionado ao virtual, muitas pessoas acham que está relacionado somente ao homem. Não. Hoje nós tratamos mulheres que são viciadas em pornografia. E não se enganem, meus amados, que todo pecado que vocês cometem somente entre vocês, vocês acham que vai ficar entre vocês, não. O Marlon falou, uma decisão muda destino. Um pecado nosso pode trazer consequência para a nossa posteridade. Por isso que tem crianças viciadas em pornografias também. Há uma janela espiritual que foi aberta dentro dos lares, e essa janela está na palma da nossa mão. Sabe, aquele engano que muitas vezes a gente olha da perfeição que nunca vai ser alcançado para nós mulheres. Eu observo muitas vezes em nossas caminhadas, quantas mulheres, muitas vezes são muito, elas investem, sabe, em cuidar da aparência. Isso é maravilhoso, cuidar da saúde, cuidar do teu corpo físico, até porque, como falamos aqui, o custo do cuidado é sempre menor do que o custo do reparo. Mas cuidado, pare de se comparar. Olhe para dentro de você, se valorize quem você é em Cristo Jesus. E se essa pessoa está do seu lado, é que Ele decidiu te amar desse jeito. Nós precisamos entender a respeito disso, porque essa proporção do virtual tem sido desleal ao ponto de pessoas olharem, e sabe, muitas vezes eles olham aquela grama, parece tão verdinha, né? E a gente tem que ter muito cuidado. Talvez a grama do vizinho é mais verde. A gente fala que a grama do vizinho é mais verde. Mas se você for perguntar para esse casal, como vocês chegaram a ter uma grama verde lindinha dessa? Como esse jardim é tão lindo? Eles vão dizer, deu muito trabalho. Dá trabalho tirar a tiririca lá do meio do mato, roçar, não é assim? As ervas daninhas, dá trabalho. Mas talvez você vai olhar aquela grama verdinha, quando você se aproximar dela, você vai ver que ela é artificial. É isso que as pessoas já não estão mais conseguindo distinguir. E infelizmente tem contaminado muitos relacionamentos. Muitos relacionamentos têm sido definhados por causa disso. Pessoas que não entendem esse propósito que nós lemos aqui, que são casais que são inquebráveis em um mundo de aparências. Nós precisamos nos fortalecer para nos tornarmos esses casais antifrágeis. Não se deixar levar pelas aparências. Não se deixar levar para aquilo que a gente quer mostrar nas redes sociais. Porque é fácil. Dias atrás nós estávamos numa cidade, fomos fazer um passeio depois no meio de um retiro, era sábado à tarde, nós fomos conhecer um caminho de pedras, no Rio Grande do Sul. Um lugar lindo, sabe? É lindo demais, quem já foi lá conhece, tem vários restaurantes muito chiques lá. E quando nós estávamos visitando esse restaurante, nós estávamos com essa camiseta do amor preta, nós estávamos com ela, e nisso saiu um casal de um restaurante, pensa num casal chique. Né? E eu trabalhei por muito tempo com moda, então eu olhei a roupa dela do pé à cabeça, era tudo marca, sabe? Ela estava muito bem alinhada, ele também, e eles saíram desse restaurante, a gente estava só na frente do restaurante batendo foto. E aí eles pararam e perguntaram para o casal, que também estava usando uma camiseta do amor, o que está escrito nessa camiseta? E nós estávamos contrário, né? Estava escrito oram, né? Aí a pessoa disse, então vira aqui, olha, está escrito amor, respondeu para a mulher. Aí, de repente, ela olhou para o marido e disse assim, olha só a camiseta deles, está escrito amor. Ele falou, por acaso vocês têm uma camiseta dessa escrito ódio? Olha isso, gente. Pode ter certeza que esse casal, naquele restaurante top, alinhado, lindo do jeito que eles estavam, eles fizeram aquela foto, postaram no feed, e as pessoas olharam, uau, olha onde eles estão, caminho das pedras, o restaurante tomando um bom vinho, ou sei lá o que eles estavam fazendo. As pessoas muitas vezes olham aquilo e se iludem com o que vê nas redes sociais. E aí o comparativo é desleal.
ela ficou toda sem jeito e nós mais ainda, né? Não sei o que aconteceu depois com o casal, né? Mas a minha vontade é de chamar eles, posso fazer uma oração por vocês? Porque ali era nítido, realmente, a fragilidade daquele casamento. Cuidado, as aparências tornam um casal frágil demais. Vamos potencializar esse casamento. Vamos se tornar antifrágeis, vencer essas tentações, Marlon, que muitas vezes nós somos provados. E tem um casal aqui que nos deixa uma grande lição e que nós queremos transferi-las a vocês. Próxima arte para nós, Paulo. Vamos lá, senha. E em seguida, Paulo, vamos lá. Ananias e Safira. Atos capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Esse casal nos ensina muito sobre a aparência sem essência. Sabe o que acontece nesse texto? Que fazendo um panorama rápido, bíblico para vocês. Era de comum costume nessa época, casais que se convertiam, eles vendiam uma das suas propriedades e davam como oferta para os apóstolos investirem na igreja. A igreja ser conhecida, se proliferar. Mas esse casal se converteu, venderam uma das suas propriedades, pegaram a parte da oferta e mentiram para o apóstolo Pedro. Se perguntasse a alguém sobre aquela oferta, eles estariam dando valor integral. Mas na verdade eles mentiram, pegando uma parte para eles. Ou seja, eles entraram num acordo errado. Eles fizeram por aparência, sem essência, sem entendimento daquilo que estavam fazendo. Era o famoso casal modinha. Está todo mundo fazendo? Eu vou fazer também. Está todo mundo comprando? Eu vou comprar também. Está todo mundo investindo? Eu vou investir também. Aparência, sem a essência. Quando o Ananias, o marido, foi entregar a oferta, o apóstolo Pedro, homem cheio do Espírito Santo, perguntou para ele: Ananias, acaso o valor que você está entregando de oferta é o valor integral da propriedade? O valor da propriedade não era de vocês e a propriedade não era sua. Por que você deixou Satanás contaminar o teu coração? E aí ele diz: vocês não mentiram para homens, vocês mentiram para o Espírito Santo de Deus. Sabe o que acontece com ele? Ele cai morto, ele morre e é sepultado. Cerca de 3 horas depois veio a esposa, a Safira, e o apóstolo Pedro pergunta as mesmas coisas para ela. A propriedade não era de vocês, o dinheiro não era posse de vocês, por que vocês deixaram Satanás contaminar o coração de vocês? Vocês não mentiram para homens, vocês mentiram para o Espírito Santo de Deus. E ela cai morta da mesma maneira que o seu marido, e é sepultada junto com o seu marido. E no verso 11 vai dizer: e grande temor se apoderou de todos que ouviram falar desse acontecimento. Olhem para cá rapidamente. O que é esse temor, irmãos? É de não ter entendimento do que está sendo feito, não honrar a Deus. Não é um temor de medo de ir para o inferno, de não ser aceito, não. É de não honrar a Deus por aquilo que você está vivendo, por aquilo que você está fazendo, pelo casamento que você tem, pelos filhos que Deus te deu, pela empresa que Deus te constituiu. Honre isso. Sabe o que acontece? Quantos casais você conhece, da tua família, do teu ciclo de amizade, talvez essa igreja, que iam bem, casal bom, bonito, saudável, trabalhavam, adquiriram coisas, tiveram filhos lindos, porém, em algum momento da sua história, eles começaram a viver de aparência, sem a essência. E hoje onde eles estão? Muitos divorciados, separados, falidos, destruídos, nas drogas, no vício, na prostituição, na pornografia, na lama. Porque eles não entenderam a essência. Sabe o que eu fico imaginando a respeito desse casal? Leia na sua casa, Atos capítulo 5, verso 1 a 11. Se de repente, o Ananias viesse com essa ideia: ô Safira, vamos dar de oferta aquela propriedade, vamos vender. Só que é o seguinte, Safira, nós vamos ficar com uma parte do dinheiro. Se perguntarem para nós, estamos dando o valor integral da propriedade. Não, mas nós vamos ficar com uma parte para nós. Mas se alguém perguntar, nós vamos dar todo o dinheiro, tá ok? E se ela dissesse não, marido? Nós não precisamos disso. Precisamos.
Deus sabe do nosso coração. Vamos dar o que nós temos no coração. Se há necessidade de nós ficar com uma parte do dinheiro, vamos ficar. E vamos ser justos e vamos dar. Nós estamos dando para Deus. Ela teria salvado a vida dos dois. Sim ou não? Sim. Ou se ele, de repente ela, o marido, vende a propriedade, ei, mas deixa o dinheirinho para mim. Quero fazer aquele botox, né? Quero fazer aquela lipo, né? Tá bom, vamos ficar então. Só que é o seguinte, se perguntarem, vão dizer que deu todo esse dinheiro aí. Tu não vai falar que vai fazer lipo para ninguém, hein? Nem botox, deixa entre nós. Ei, ele tinha salvado a vida dos dois, não tinha? Muitas vezes o marido vem com uma ideia doida, e tu sabe que é furada, irmã. Pula fora, diz, não, meu amor, vamos orar. Vamos ver se a Bíblia, se Deus concorda com isso. Aleluia. Vamos pedir conselho de alguém que tenha já experiência nessa área. Vamos lá falar com a pastora Tere, vamos lá falar com os pastores da igreja, com os casais que estão cuidando da liderança do grupo de casais. É interessante, Marlon, que se a gente parar para pensar aqui, estamos falando do acordo desde o início, né? Primeiro do acordo certo, né? Que não tem como andar juntos sem acordo. Estamos falando do acordo de nós estarmos andando sobre os preceitos da palavra de Deus. Esse é que nos torna um casal antifrágil, quando estamos alicerçados na palavra de Deus. Agora estamos falando de um casal que realmente é um casal frágil, que vive de aparência, mas não vive de essência. E se nós analisarmos, Marlon, o desacordo, ou seja, o acordo errado, desde o princípio foi assim. O primeiro casal, eles entraram num acordo errado. O Adão não poderia chegar lá e, visto que Eva tinha mordido a maçã, o fruto da árvore, né? E ele dissesse, não, peraí, vamos esperar o Criador chegar. Na viração do dia, nós vamos ter uma conversa com ele. O que eles fizeram? Entraram no acordo errado. Ele comeu também do fruto. Ou seja, Eva deu e ele comeu também. Então, nós temos que cuidar, meus amados, porque isso tem sido a causa de muitos casais se tornarem fragilizados. Casais frágeis, realmente. Porque eles estão entrando em acordos errados. Então, muito cuidado, como o Marlon falou, ter atenção sobre isso. Mas de que forma nós podemos, então, alicerçar o nosso casamento? Passa para nós a última arte, para nós. A senha, irmão. Vou passar para Vai para a última lá rapidinho, mais uma. Mais uma senha. Essa aí. Mais uma senha. Aí. Essa daí. Vamos Olha lá, aí, meus irmãos. amados. De que forma, então, nós nos tornamos um casal antifrágil? Concorda e o céu responde. Um casal, quando ele entra num acordo, o céu responde. Mateus, capítulo 18, versículos do 18 ao 19. Em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligarem na terra será desligado no céu. Ainda vos digo que, se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, repitam comigo, qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Que lhe pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Amém, Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Glória a Deus. Sabe o que nós aprendemos? Que Deus é o maior interessado em nos tornar um casal antifrágil. Deus é o maior interessado em ver um casal feliz, um casal próspero. Um casal que consegue conquistar os seus próprios sonhos, seus propósitos. Sim, um casal que vai até ele e liga na terra. O que é ligar na terra, irmãos? Concordância. O que você pensa sobre esse próximo ano, meu amor? O que você sonha? Eu sonho em fazer um cruzeiro internacional. Vamos fazer. Vamos concordar, vamos ligar esse pedido na terra. Eu concordo em comprar uma casa, vamos dizer, lá no Campeche, né? Para não se tornar em outros lugares mais caros, né? Vamos fazer esse investimento. Vamos fazer que nossos corações estejam alinhados um com o outro e com o céu. Exatamente, mas talvez seja necessário vocês também nesta noite desligarem algo no mundo espiritual. Algo que vocês sabem e Deus falou aqui, algo está errado. Algo verdadeiramente está errado nesta relação e vocês precisam desligar no mundo espiritual. Como que vocês fazem isso? Conversem.
Nós precisamos desligar no mundo espiritual o desacordo. Nós precisamos desligar no mundo espiritual aquela raiz de amargura, aquela falta de perdão, aquela mentira, aquela dívida que está consumindo a nossa vida. E nós precisamos desligar no mundo espiritual. Nós precisamos desligar para ligar e entrar em concordância, porque há um poder liberado do céu sobre a unidade do casal. Acerca de qualquer coisa, não são só assuntos espirituais, é qualquer coisa. Diga qualquer coisa. Qualquer coisa. É qualquer coisa. É qualquer coisa. Então eu gostaria que vocês ficassem de frente um para o outro. Aleluia, glória a Deus. E vocês vão conversar agora. Agora vocês vão ter uma DR. Isso. Vocês vão olhar um para o outro e vão dizer assim: meu amor, o que é que nós precisamos concordar? O que é que nós queremos para os próximos meses, anos? Projeto de vida. Para nós dois. Não é filhos agora, irmãos. Deixa os filhos de lado. Isso, é para deixa vocês dois. Deixa a faculdade, deixa os netos. É para vocês dois agora. Isso. Como é que vocês pretendem viver os próximos anos? Os próximos meses? O que vocês precisam? Conversem. Concordem. Isso. Liguem agora. Agora comece a conversar sobre o que vocês precisam desligar. Desliga aí a briga, a ofensa, o ciúme, a insegurança, as dívidas. Desliga. Diga: nós precisamos organizar nossa vida financeira. Precisamos desligar nossas briguinhas à toa. Precisamos desligar, muitas vezes brigamos por coisas dos outros. E a maioria das brigas dos casais nem são assuntos dele. É assunto externo. Então desliga isso. Não vamos mais brigar por isso, por isso, por isso. Vamos desligar aqui. Vamos aproveitar que os pastores estão aqui como testemunha. Vamos pedir para eles orar por nós para desligar isso. Aleluia, amém? Jesus. Depois amém, vocês amados. concordam sobre esse assunto. Vão concordar. Vamos desligar isso, vamos ligar isso e vamos concordar nesta oração. Aleluia, amém? Jesus. Amém? Agora pega na mão dele, na mão dela e nós vamos orar. Amém, Jesus. Nós vamos concordar. Glória a Deus. E nós vamos entrar em oração agora. Amém, Jesus. Para nos tornar um casal antifrágil, a oração. Aleluia. Se a oração, meu irmão, não mudar a situação, glória a Deus. oração nos muda. É verdade, Jesus. Se a oração não mudar o que vocês estão precisando agora, a oração vai mudar vocês. Glória a Deus. Vamos orar. Amado Deus e Pai, Deus poderoso, nós entramos em Pai. concordância em Sim, oração. papai. E nesse momento, Aleluia. nós ligamos esse pedido, Senhor. Sim, Senhor. Nós ligamos para que haja, Senhor, meu Pai, uma Glória concordância. a Deus. Sim, Nós papai. estamos concordando Glória e te a pedindo Deus. que todos os casais que estão aqui, Sim, papai. conversando e concordando sobre Aleluia. algo, seja ligado aqui na terra Deus e ligado poderoso. nos céus. Mas Sim, também papai. aquilo que eles estão desligando, Aleluia. que seja desligado, Pai. Em nome de Todos Jesus. os pedidos, Sim, todas as papai. barreiras, todas as Deus, intempéries, todos os impedimentos, todos os impedimentos, Senhor, Deus vai poderoso. desligando, Senhor, Sim, vai desbloqueia, rompendo, Pai, vai as saídas, desbloqueando no mundo meu Deus, espiritual e em nome físico, de Jesus, e acerca do que eles estão concordando Sim, e papai. desligando, Deus sobre poderoso. qualquer assunto. Sobre qualquer papai. assunto, Pai, Deus abençoa, poderoso, trabalha, Sim, cura a meu Deus. alma, cura o sentimento, Aleluia. transforma Glória a Deus. esta mente. Tu és perito Sim, meu Deus. em transformar o temperamento. Tu pode Glória a fazer Deus. isso, Pai, porque Sim, marido papai. não muda mulher e mulher não muda marido. Deus. O Espírito Santo, Vai teu convencendo, Espírito é Pai. o único que convence o homem do pecado, Aleluia. da justiça Glória e do a juízo. E Deus. por isso oramos Aleluia. e estamos concordando Deus. sobre o assunto deles, Sim, Pai. papai. E te pedindo, Abençoa esses os casais. abençoe, Pai, Em para que eles nome se de tornem um Jesus. casal Sim, antifrágil, papai. Em nome que de vão, Jesus. Senhor, absorver tudo isso, Sim, papai. vão suportar Deus. e vão crescer Em nome de e Jesus. vão ser canal de bênçãos Sim, papai. para outros tantos que o Senhor Aleluia. colocar nas suas vidas. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Eu preciso fazer uma Glória a oração Deus. final aqui rapidamente, antes de entregarmos aqui para os líderes. A senha, então. A senha. Senha. Meus amados, duas orações aqui. Não sei se todos aqui
já fazem parte, já são pertencentes dessa família. Falamos sobre um casal alicerçado sobre a rocha, que é Cristo. E talvez teu casamento é muito distante disso. Olha, eu ainda não aceitei Jesus como único e suficiente Salvador. E hoje estou aqui convidado e eu gostaria de fazer essa entrega. Há um convite aqui. Há uma festa que foi preparada para você. Então não saia daqui sem ter essa convicção. Que o seu casamento pode realmente se tornar antifrágil quando você convida Deus para ser o centro dessa aliança. O Espírito Santo marcou esse encontro para que você se entregasse a Ele de corpo, alma e espírito. Tem alguém aqui em nosso meio que gostaria de fazer esta oração? Que ainda não confessou publicamente Jesus como único e suficiente Salvador? Tem alguém aqui em nosso meio? Levante uma de suas mãos, nosso tempo já se avançou. Mas essa é a direção de Deus. Todas as nossas ministrações para casais, a gente faz um apelo aqui. Nós estamos pedindo para que você entregue a sua vida a Cristo. Ah, Michele, mas eu já tenho Jesus. Eu já sou filho de Deus. Não. Filho de Deus é todos aqueles que confessam Ele como único e suficiente Salvador, publicamente. Então, se você ainda não fez isso, esta é a noite de você fazer essa entrega. A partir disso, algo novo pode acontecer na tua vida. Algo novo, a tua vida estará sendo direcionada por Deus. Pelo autor do casamento. Se existe projeto que é perfeito, é o projeto de Deus. Essa é a primeira oração que eu gostaria de fazer. A segunda oração é que se tem algum casal que entrou aqui nesta noite e diante ao que nós ministramos aqui, está enfrentando pressões de ordens financeiras, estão com problemas financeiros, estão com problemas emocionais, físicos, muitas vezes, que não conseguem se entregar mais um para o outro, emocionais. Eu gostaria que todos fechassem os olhos e que se você levantar só uma das suas mãos, a gente vai até vocês. Nós vamos só fazer essa oração final e nós vamos orar. Tem alguém aqui em nosso meio, levante uma das suas mãos e nós vamos orar. Nós vamos pedir para que o Senhor venha fazer com que o teu casamento seja fortalecido nele. Amado Deus, tem mãos levantadas, Deus, Pai. age, Pessoas, Pai, que precisam ser visitadas nesta noite. Deus, ouviram esta mensagem, Pai, e precisam de uma transformação no seu casamento, Pai. Ah, Deus, eles viram, Senhor, que diante dessas crises, Senhor, o quanto eles estão frágeis, Pai, o quanto eles precisam, Deus, Senhor, ser fortalecidos em Ti, Senhor. Ah, Deus, que Tu sejas, Senhor, a terceira dobra desta aliança, trazendo fortalecimento espiritual. Sim, primeiramente, Pai, porque nós cremos, Pai, que quando nós estamos fortalecidos em Ti, Senhor, meu Deus, todas as demais coisas nos são acrescentadas quando priorizamos o Teu reino. Ah, Deus, mãos estão levantadas, talvez casais que entraram aqui, Pai, pensando em desistir do casamento, Pai, achando que esse seria a última chance, Pai, do casamento, mas eles ouviram, Senhor, nesta noite, que eles precisam, Senhor, lutar por este casamento, mesmo diante das crises, Pai, que são inevitáveis em uma vida dois. Vai fortalecendo, Senhor, a aliança, Pai, que eles não venham desistir deste pacto, Pai, que eles entendam, Senhor, meu Deus, que casamento é projeto Teu, Senhor, e quando eles pensam em desistir do casamento, ou até desistem do casamento, eles estão emitindo uma mensagem para o mundo, Senhor, dizendo que o casamento é algo falido, e nós cremos, Pai, que não é isso, Senhor. Casamento é projeto de Deus, e todo projeto de Deus é assegurado por Ti, Senhor. Nós cremos, Pai, neste projeto que é infalível, Pai. Nós cremos na Tua palavra que é imutável, Pai. Nós cremos na transformação, Senhor, destes casais. Renova, Senhor, meu Deus, esta aliança, Pai. Renova, Senhor, o desejo de permanecer casados, Pai, de lutarem por esta aliança. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, irmãos? Amém, meus amados. Glória a Deus. Deus seja louvado. Obrigado por esse tempo que tivemos juntos, ouvindo aqui a palavra de Deus. Nós queremos deixar um abraço aqui para a pastora Tere. Isso. Falei com ela, ela orou com a gente também. Oramos na madrugada e que o nome do Senhor seja glorificado também através da vida da pastora Tere, aos líderes que nos trataram com tanto carinho, meus amados, casa, né? A todos os pastores, que Deus continue abençoando a todos vocês, viu? E se vocês fizerem uma fotinho, marca a gente lá no Instagram, a gente vai ter uma alegria de repostar a fotinho de vocês mesmo, tá bom? Amém, Deus abençoe. Irmãos. Deus Amém? abençoe. Você pode se assentar, liderança com a palavra. Passe a nossa mesa de apoio.